Bom dia. A palavra de hoje é a de ontem, é a de hoje, é a de amanhã, é de sempre. Começou uma campanha na igreja que Deus me deu de madrugada, que é crê em Deus e será salvo tu e a tua casa. Mas o que é realmente crer em Deus? Crer em Deus é acreditar em tudo que está sendo falado através da Bíblia, através de profecias, sim, porque ainda existe muitos falsos profetas. Eu costumo dizer que a maior profecia é a que vem do altar. E crer em Deus é justamente isso, é ficar quieto durante o culto, entender que o culto não é para mim, não foi feito para mim, mas para Deus, e prestar culto ao Senhor, né? Um culto racional, onde eu não vou ficar conversando durante o culto. O que isso tudo tem a ver com crer em Deus? Ontem o João, eu, estávamos dentro da Vila Aliança, né, numa igreja, e, irmão, foi tremendo. O rapaz manifestou lá de fora, orou, trouxe para dentro, praticamente ficou o tempo todo manifestado. Teve uma hora que se percebeu, entenda-se isso é muito importante, onde o pastor, na hora, né, o João orou, eu orei, o Júnior orou, meu filho. Então, pastor Marcelo da Saron, creio que não está mais na Saron, mas eu conheço como pastor da Saron, que é um dos primeiros pastores do meu filho, estava lá também, todo mundo orou, né? E era legiões em cima de legiões. Mas teve uma hora que o pastor que estava orando falou: você não respeita o nome de Jesus? Aí ele, com a voz grossa, falou assim: não, não respeito. Você não vai sair em nome de Jesus? Falou: não, não vou sair. Nessa hora eu entendi. Manifestou legiões, mas ali não era mais legiões. Era o rapaz. Por que estava fingindo que ainda estava com demônio? Eu não sei. Porque, talvez por vergonha, eu não sei. Mas ele ficou ali, né? Porque em todos esses anos de ministério de libertação, irmão, eu nunca vi um demônio falar que não respeita o nome de Jesus. Em compensação, eu já vi diversas pessoas brincando de ser crente na casa de Deus. Então, crer em Deus e será salvo tu e a tua casa é respeitar o nome de Jesus. E manifestou outro rapaz na porta. Meu filho, nós botamos a mão, ele manifestou. Eu tirei a mão, deixei meu filho, porque basta uma pessoa, né? Meu filho orou, mandou o demônio botar a mão para trás, demônio botar o rapaz em pé, levar ele para dentro da igreja, porque essa altura a rua estava lotada de gente, observando. A outra correu, né? E aí eu fui lá, falei com ela, falei para ela que tinha um demônio falando no ouvido dela, mas ela tinha o livre-arbítrio de entrar e ver a família dela toda sendo liberta e salva, ou ir embora, porque o demônio não estava dentro, estava falando no ouvido dela para ela ir embora, né? E ela lá fazendo escândalo, chorando. Eu aproveitei uma oportunidade, rapidamente botei a mão no coração dela e repreendi, e conseguimos trazer ela para dentro. Daqui a pouco meu filho, enquanto o pastor orava, Deus me deu que tinha algo dentro daquela casa, da casa daquele rapaz, né? Enquanto ele ainda estava com legiões, que estava dando legalidade àquela legião de estar ali, de não ir embora, né? E daqui a pouco meu filho, sem ouvir isso, porque ele estava lá na casa da mãe desse rapaz, na mesma ligação, ele veio me buscar porque queria que eu falasse algo, né, sobre um testemunho que eu tenho, já que a mãe achava que não era digna de estar dentro da igreja. E quando eu fui lá, Deus me deu outra coisa, e conforme eu entreguei, veio ela, veio o padrasto, né? Veio 3 crianças, e sei que a família toda dentro da igreja. E enquanto meu filho entrava, né, o outro rapaz que tinha manifestado meu filho já tinha orado, já tinha repreendido o demônio, estava lá sentado.
enquanto meu filho entrava com, com, com essa família, né? A mãe, os outros filhos lá dentro da igreja, a namorada dos filhos, o meu esposo, pastor João, pastor Claudemir, e a Daniele, missionária Daniele, repreendiam aquele demônio. E aí eu vi que a menina, ainda tinha uma menina, e eu olhei, eu falei, aquela menina não pode ir embora. Deus já tinha me dito que tinha que orar, uma outra menina indo embora. E eu fui até aquela menina, e conforme eu fui andando, ela plum, desmaiou. É lógico, eu sabia que era demônio, e eu pedi o menino para segurar nas pernas, no braço, e ele falou, não, tia. Por que tia? Porque eu já dei aula para ele, ele era um dos filhos de Asaf. Já dei aula quando ele era criança do Ministério Infantil e ele me reconheceu. Então, glorifica a Deus ter plantado sementes lá atrás, que hoje ele está um rapaz enorme, né? E me chama de tia, então vale a pena. E ele não tinha o aguento, ele pegou ela no colo, levou para dentro da igreja. E quando meu filho, aí ela voltou dentro da igreja, o demônio que estava lá fora, esperando ela, entrou. Quando ela entrou dentro da igreja sem ninguém botar a mão, ele teve que sair um pouco. Eu não sei muito bem essa parte ainda, estou aprendendo muito, cada dia mais, né? E ele saiu um instante, ela voltou. Só que enquanto meu filho orava a família toda, eu senti de tocar nela, porque Deus já tinha falado para não deixar ela sair. E quando eu toquei nela e comecei a orar, manifestou, caiu, repreendemos o nome de Jesus. O outro rapaz que já tinha, né, os demônios saindo, que estava fingindo que ainda estava endemoniado, porque demônio nenhum fala, eu não respeito o nome de Jesus. Demônio nenhum fala, eu não vou sair em nome de Jesus. Todos saem. Eu vim de igrejas fria, igrejas que adoravam imagem, igreja onde Deus não fala, se fala muito de Deus, mas não se tem a mínima ideia de realmente quem Ele é, né? Mas os demônios eles respeitam, os seres humanos não. Mas os demônios eles respeitam e respeitam. Os demônios eles respeitam homens e mulheres de Deus que fazem a obra de Deus com fidelidade, com sinceridade, né? Seres humanos não. Seres humanos xingam profetas, xingam pastores, mas os demônios não. Os demônios sabem com quem ele pode mexer e com quem ele não sabe, porque tem um ai de Deus. E o que tudo isso tem a ver com crer em Deus será salvo tu e a tua casa? No meio disso, na verdade, esse testemunho é bem extenso, irmão. Aconteceu ainda muito mais coisa, muito mais coisa. Mas o que eu quero focar é em algo que Deus me deu, porque eu até falei, Júnior, eu não posso ir lá, porque Deus me deu algo, né? Quando eu saí daqui com Jó, capítulo 42, versículo 2, foi a palavra que Deus me deu. Bem sei que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Mas quando eu cheguei lá e estava orando, Deus me deu outra passagem, a passagem de Marcos 2, onde de abaixo abrem o telhado da casa e descem, né, o paralítico e pedem e para que Jesus venha a orar e ele ser curado. Só que quando Deus me dava essa passagem, né, e vinha na minha mente, eles descendo o paralítico pelo telhado, Deus falou no meu ouvido assim: a minha presença está trazendo aqui para libertar e para curar. Isso antes no culto, né? E enquanto meu esposo orava lá, eu orando ao lado dele, daqui a pouco eu não consegui mais orar, eu só ficava repetindo: o sangue de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder. E conforme eu repetia isso, eu pensei assim, vai acontecer alguma coisa. Então o culto demorou, o culto praticamente teve uns 3 louvores da harpa, que a pastora Jéssica louvou, teve a oportunidade do pastor João, logo em seguida o rapaz manifestou na porta, nós oramos, botamos para dentro, e ficou essa batalha, vai lá na casa, busca, traz para dentro, fomos lá na casa buscar a família que ficou, que não quis vir, próximo à igreja, muito perto da igreja, né? Pessoas entrando, saindo, manifestando na rua, ora, traz para dentro. O que tudo isso tem a ver com crer em Deus, será salvo tu e a tua casa. Que Deus me deu, pastor Marcelo estava ali,
era pastor Marcelo da Saron, né? Creio que ele não está mais lá, mas eu conheço ele assim. Foi um dos primeiros pastores do meu filho. E eu pedi a ele que ficasse de pé. E eu falei, igreja, tá vendo esse homem de Deus? Quem conhece o Léo Moura aqui na Vila Aliança? Quem conhece o David? Né? Algumas mãos se levantaram, reconheceram, e eu falei, pois é. Eu durante muitos anos, David morou na minha casa, e durante 2, 3 anos, eu sou ruim com o tempo, nós pregamos o evangelho para o David, nós pregamos o evangelho para a família do David. Foi falado que o diabo queria matar, roubar e destruir na vida do David, e que Deus tinha planos, projetos na família do David, não só daqui de mãe e irmãos, mas de esposa, de filhos no futuro. Deus tinha sonhos, tinha projetos na vida dele. O diabo estava ali para matar, roubar e destruir. E eu, nesse meio tempo, eu pedi ao pastor Marcelo, consegui convencê-lo em um centro de recuperação, já que ele uma hora ficava aqui em casa, uma hora ia para a Boca, uma hora ficava em casa, uma hora voltava para a Vila Aliança. Eu pedi, pastor Marcelo, ajuda para arrumar um lugar para colocar ele. E o pastor Marcelo ligou para o pastor do Centro de Recuperação de Magarça, conseguiu uma vaga para ele, né? Não se aceita jovens lá. David acho que estava com 15 anos na época, ou 14. Não se aceita jovens lá, mas o pastor Marcelo conseguiu essa vaga com muita dificuldade. Pastor Marcelo, eu falando, né, para a igreja, colocamos o David no carro e nós paramos na esquina da minha casa, irmão. Aqui na minha rua, na esquina, tem um posto de gasolina. Nós paramos ali, o pastor Marcelo, para botar gasolina, né? E quando o pastor Marcelo foi tirar o carro, veio um ônibus, deu uma pancada no carro do pastor que jogou o carro lá embaixo. Então, a palavra hoje, pastores têm dado a vida pelas ovelhas, mas as ovelhas querem ser salvas? Pastores, irmão, a retaliação, nós somos caluniados, difamados, apedrejados por causa de ovelhas. Mas a questão é, as ovelhas, elas querem ser salvas? Elas querem? Porque isso é uma retaliação do inferno. Nós não conseguimos, o David não queria ir, né? E depois daquela pancada ficou, no outro dia, o pastor Marcelo ia arrumar um outro carro, ia ver se consertava o carro, arrumar um carro, para no outro dia levarmos o David para o centro de recuperação. Ele não quis. Depois passou um tempo, chegou o meu conhecimento, ele voltou para a Vila Aliança de novo, que ele tinha sido alvejado pela polícia e tinha sido morto. Pastores têm dado a vida pela ovelha, mas a questão é, as ovelhas querem ser salvas? Crer em Deus é acreditar naquilo que os profetas estão falando. Crer nos profetas, crer na Escritura, crer na palavra e prosperarei. Amém? Que você possa ficar com essa palavra. O diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Deus está chamando para dentro. Não vai pela cabeça de pessoas que estão dizendo, não, você não precisa estar dentro da igreja, sai fora. Sai fora disso. Quando eles falam sai fora da igreja, sai você fora desse pensamento. Porque lá em Hebreus, se eu não me engano, o apóstolo Paulo está falando em sua carta, não faça como alguns da congregação que saíram da congregação. Ou seja, isso de insinuar que é para você ficar do lado de fora do pasto, isso já é antigo. Paulo está alertando a igreja em Hebreus, se não me engano, para que não faça como alguns irmãos que saíram da congregação. Não faça. Paulo está falando, não faça. Não faça. Porque o diabo está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E ele veio para matar, roubar e destruir. Amém?